Então, voltando, pessoal, ainda no procedimento do depoimento pessoal, né, mencionamos lá a colheita desse depoimento, quem pode fazer perguntas, quem é ouvido primeiro, se é o autor ou o réu, né? Se for ambos, começamos pela oitiva do autor, e aí é só o adversário, só o réu, o Ministério Público e o juiz que formulam perguntas, depois passa para a oitiva do réu, e aí é só o advogado do autor, juiz e promotor que podem formular perguntas, como falamos ainda há pouco, certo? Ainda sobre o procedimento, trazemos aqui uma lição doutrinária do Marcos Vinícius, que comenta a respeito dessa oitiva de ambas as partes, né? Diz assim: havendo necessidade de colher o depoimento pessoal do autor e do réu, o daquele precederá o deste. Enquanto o autor estiver depondo, o réu deverá ausentar-se da sala de audiência, para que não ouça o que está sendo declarado. Terminado o depoimento do autor, o réu retornará à sala para ser ouvido, não havendo agora necessidade de que o primeiro se retire, já que o seu depoimento não poderá mais ser alterado, tá? Então, o que o Marcos Vinícius explica aqui é a disposição do parágrafo 2º do 385, que diz assim, ó: é vedado a quem ainda não depôs assistir ao interrogatório da outra parte. Ou seja, como diz o Marcos Vinícius, tá? Quando tem depoimento do autor e do réu, o juiz pede para que o réu se ausente da sala. Fica o seu advogado presente ali, né? Que é quem irá formular as perguntas, é quem estará representando o réu, né? Mas o réu, ele se ausenta da sala de audiências até a oitiva do autor ser realizada. Depois, quando for realizar a oitiva do réu, não há necessidade de pedir para que o autor se retire, porque, como diz aqui, a vedação é de que aquele que não depôs assista ao interrogatório da outra parte. Mas como o autor já vai ter prestado o depoimento, não há impedimento nenhum de que ele fique na sala, né, para que ele possa então acompanhar o depoimento pessoal do réu, uma vez de que não há possibilidade dele dessa oitiva, né, do depoimento anterior, poder influenciar, poder alterar o teor daquele depoimento que vai ser prestado, tá? Então, o que é vedado é aquele que ainda não depois prestar o depoimento, assistir o depoimento da outra parte, ok? Então, normalmente pede-se ali que as partes, né, que ainda não depuseram, que elas aguardem do lado de fora da audiência, e depois elas vão entrando e vão permanecendo apenas se já foram ouvidas, ok? Outra questão é a disposição do 387. 387 diz: a parte responderá pessoalmente sobre os fatos articulados, não podendo servir-se de escritos anteriormente preparados, permitindo-lhe o juiz, todavia, a consulta a notas breves, desde que objetivem completar esclarecimentos. Ou seja, a parte, ela não pode levar o seu depoimento pronto, né? Nós já vimos que isso não é possível também com relação à testemunha, querer levar já o seu depoimento, né, pronto para o juiz, no intuito, olha, juiz, eu já trouxe aqui meu depoimento pronto, né? Acho que nem precisa me ouvir, eu coloquei aqui tudo que eu acho que eu precisaria esclarecer, tá? Então isso não é possível. O que é possível? Levar notas, né? Tomar algumas notas para poder orientar a parte na hora de prestar o seu depoimento, para que ela possa então não se esquecer de nada, né? Não se esquecer de comentar a respeito de questões que ela julga importantes. Então ela pode tomar breves notas, ela pode levar lá um papelzinho com anotações, com lembretes, né? Para que ela possa, no momento do seu depoimento, como diz aqui o código no artigo 387, né, objetivam essas notas completar os seus esclarecimentos, tá? Então é só para poder prestar um depoimento mais completo, né? Mas levar o depoimento pronto, por escrito, e entregar ao juiz, isso não é possível. O código veda, ok? Nós não fizemos a leitura. O parágrafo 3º do 385, ele traz uma menção a respeito do depoimento colhido fora da comarca, né? Diz assim, ó:
O depoimento pessoal da parte que residir em comarca, seção ou subseção judiciária diversa daquela onde tramita o processo poderá ser colhido por meio de videoconferência ou de outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens em tempo real, o que poderá ocorrer inclusive durante a realização da audiência de instrução e julgamento. Esse dispositivo, que antes da pandemia tinha pouca aplicação, na verdade tinha nenhuma aplicação, porque nós não tínhamos ainda as audiências realizadas, os atos, né, processuais de colheita de prova, dentre eles aí os praticados na audiência de instrução e julgamento, realizados por meio de videoconferência. Né? Mas agora, durante a pandemia, isso virou uma realidade. Tá? Tanto os depoimentos pessoais, as oitivas, né, são feitas por meio remoto. Tá? Então comparecem lá as testemunhas, comparecem também as partes em litígio, né, no escritório do advogado, ou podem também na sua própria residência, né, desde que logadas no sistema, elas então vão poder prestar esse seu depoimento, né, as partes vão poder ser ouvidas em depoimento pessoal por meio da plataforma Teams, né, que é a plataforma utilizada aqui pelo Judiciário Estadual, né? E as audiências elas têm se realizado dessa forma remota e os depoimentos pessoais têm sido tomados de maneira válida. Isso já foi regulamentado agora no período de pandemia, né? Para que esses atos então se realizem de maneira eletrônica, de maneira remota, ok? Beleza? Cumpre-nos então, para finalizar, a análise do 388, né? O último dispositivo aqui do código que fala do depoimento pessoal. E o 388 ele fala quando a parte não está obrigada a depor, tá? Diz o 388, a parte não é obrigada a depor sobre fatos, inciso 1, criminosos ou torpes, né? Que lhe sejam imputados. Tá? Fatos torpes são aqueles contrários aos bons costumes, contrários à moral, tá? Então, quando a parte vai depor sobre um fato desse tipo, ou um fato que possa lhe implicar numa incriminação, numa autoincriminação, ela não está obrigada a prestar depoimento a respeito desses fatos. Ela, como diz aqui, ela vai poder se recusar a depor, tá? Inciso 2, ela também não é obrigada a depor sobre fatos a cujo respeito por estado ou profissão deva guardar sigilo. Tá? Então, nós advogados, por exemplo, médicos, né? Os próprios servidores públicos, eles têm o dever de guardar sigilo sobre fatos que são revelados ali no exercício da sua profissão, no exercício do serviço público, aí no caso dos servidores públicos, tá? E então, esses fatos que são acobertados pelo sigilo, eles, a parte intimada a prestar depoimento pessoal sobre eles, ela vai poder se recusar a depor, tá? Então, um advogado sendo parte, né, e tendo que revelar fatos aí que são protegidos pelo sigilo profissional, ou médicos também, revelar fatos protegidos pelo sigilo profissional, ou servidores públicos, né, que são partes num processo e que teriam que revelar fatos ali do serviço público, que ela tem o dever de sigilo. Nesse caso é mais uma hipótese de recusa legítima, né, em que a parte não está obrigado a depor a respeito destes fatos, ok? Inciso 3, diz que a parte também não é obrigada a depor sobre fatos acerca dos quais não possa responder sem desonra à sua própria pessoa, de seu cônjuge, de seu companheiro ou de parente em grau sucessível, tá? Ou seja, dos seus sucessores, né? Nesse caso, fatos que possam trazer aí algum tipo de desonra própria, desonra ao companheiro, ao cônjuge ou desonra aos seus herdeiros, aos seus sucessores, na verdade, né? Herdeiros em ordem sucessiva, tá? Então, nesse caso, mais uma hipótese que a parte poderia se recusar a depor, tá? O juízo, né, não vai obrigar, o próprio código não obriga, né, a prestar depoimento sobre esses fatos que lhe podem trazer desonra. Okay? Ou seja, ofensivos à honra dele, da família, no caso da esposa, do cônjuge ou dos herdeiros,